Boa noite a todos. Antes de mais nada, minhas sinceras desculpas pelo atraso. Eu acho isso um desrespeito às pessoas que aguardam. Não foi culpa minha. Hoje é a 25ª sessão, é a primeira vez que isso ocorreu. Deve ter havido algum problema de instabilidade no YouTube. Eu estou tentando acessar esse ambiente aqui desde as 6h58, como eu estou acostumado. Eu não esperava esse atraso. Eu repito, não foi culpa minha. Ainda que eu sou humano, se fosse culpa minha, eu simplesmente assumiria. Não é o caso, e de qualquer forma, obviamente, vocês são os que têm menos culpa disso tudo. Eu peço desculpas. Boa noite, Richard, seja bem-vindo. Antes de mais nada, boa noite aos meus alunos na sala Zoom, que ficam num ambiente reservado. Boa noite aos meus convidados no YouTube. Espero que vocês gostem, aqueles que estão vindo pela primeira vez dessa sessão, aqueles que já conhecem, que possam de novo, mais uma vez, aproveitar bastante os exercícios que a gente vai discutir. Bom, antes de mais nada, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Só um momento. Joia. Então, vocês estão vendo o Coliseu e podemos começar. Antes de mais nada, como é de costume, eu vou falar um pouco a respeito das novidades. É com muita alegria que eu comento com vocês que o nosso site usual, o gmath.com.br, obviamente continua funcionando em pleno vapor. Os alunos estão aproveitando o curso através de aulas gravadas, muitos milhares de problemas, bancos de perguntas e respostas, enfim. Esse curso está em absoluta velocidade de cruzeiro, não teve nenhum percalço, nada a acrescentar. Os cursos no Zoom são as novidades praticamente concentradas, focadas nesse ano, que são lecionados no gmathlives.com.br, também já estão em funcionamento. O brasileiro, que é o .com.br, e o gmathlives.net, que foi subido, colocado no ar hoje, que é para os alunos que do mercado internacional, os cursos são ministrados em inglês e tudo mais, mas é o mesmo curso, portanto, os alunos brasileiros, que provavelmente são os que estão me ouvindo, eu sugiro, claro, que usem esse site se eles quiserem ter aulas comigo via Zoom e fazendo exercícios numa plataforma que tem exatamente os mesmos recursos da plataforma gmath.com.br, que já é conhecida há mais de década e que, graças ao bom Deus, tem tido um enorme feedback positivo por parte de todos os alunos. Então, essa é a primeira coisa que eu queria comentar. E um pequeno detalhe, algumas pessoas entraram em contato comigo reclamando que elas fizeram o cadastro e não conseguiram se logar aqui. A verdade é que para você fazer o cadastro no GMath Lives, você precisa de uma página especial que não está entre essas que estão na homepage. Se você fez o cadastro sozinho, sozinha, é porque você fez o cadastro nesse site. E aí você só tem acesso à área pós-login desse site. Se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, que eu estou à sua disposição. Último comentário é a respeito do curso preparatório para a seletiva do mestrado do ITA, a ser realizada agora na metade do ano, Essa prova é feita 2 vezes por ano. Já vários alunos estão mostrando interesse, eu agradeço. Alguns entraram em contato, eu agradeço. O que eu menciono é que, como estava no cronograma, nessa segunda quinzena de janeiro, eu vou fazer uma presentation class, provavelmente vai ser nesse ambiente aqui do YouTube mesmo, em que eu vou comentar a respeito das características do curso, e aí sim eu vou começar a sondar a disponibilidade de horário para uma turma, digamos, de no máximo 5 alunos, ou se você preferir, para que o curso seja dado de acordo com o seu ritmo, de acordo com a sua facilidade nos determinados conteúdos, você pode ter aulas personalizadas comigo, basta entrar em contato. O ambiente onde que esse curso vai ser lecionado também é no gmathlives.com.br, porque as aulas vão ser ministradas dentro do Zoom, ok? E os exercícios, muitas dezenas de exercícios por aula, vão ser dados também dentro dessa plataforma. Os exercícios vão ser absurdamente dirigidos para a prova do ITA, o curso é focado na prova. Para aqueles que têm curiosidade, é um GMAT, entre aspas, potencializado,
com um facilitador, que é o caráter não adaptativo da prova. Portanto, digamos, os exercícios do GMAT tradicional são mais simples, só que a prova é adaptativa. Os exercícios do GMAT do ITA são mais exigentes, cobram mais conteúdos, em compensação, sem adaptatividade. Além disso, no ITA tem uma nota de corte. Se você acertar metade das 16 questões, você foi aprovado. Enquanto que no GMAT, obviamente, a sua nota vai ser comparada com a dos demais candidatos que têm um perfil parecido com o seu, e, portanto, quanto melhor você for, mais provável que você entre nas top schools. Em relação ao ITA, é importante que você acerte o máximo possível, se você, por exemplo, pleiteia uma bolsa. Caso contrário, você só precisa passar pela nota de corte, tá bom? E agora sim, por favor, peguem canetas, porque o GMAT é feito em caneta, não em lápis, e papel, que a gente vai começar os nossos problemas, e como aqueles que já estão acostumados, eu fico em silêncio enquanto o tempo que eu designo para cada um desses problemas, que na minha opinião é absolutamente satisfatório, transcorre. Então vocês vão ter a oportunidade de tentar fazer o problema e depois de conversar comigo, ouvir os meus comentários. E na primeira parte, enquanto vocês tentam, eu vou ficar em silêncio. Boa sorte, espero que vocês gostem dos problemas. Muito bem. Esse problema é um problema simples. Não é tão simples, mas é o que a gente, dentro do preparatório, chama de um exercício previsível. Ou seja, qualquer candidato minimamente ambicioso no GMAT precisa saber como se conduzir em problemas dessa natureza, porque ainda que para alguém que nunca viu nada parecido, é um exercício até desafiador, a verdade é que ele, na verdade, faz parte do folclore do GMAT clássico. Ou seja, teoricamente, você tem que resolver isso de bate-pronto. Mesmo assim, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? É um problema do que, digamos, a gente tradicionalmente chama de problemas de torneiras, porque ele se resume a pensar no problema típico, que é se uma torneira sozinha enche um tanque em uma certa quantidade de horas e outra torneira sozinha enche o tanque em outra determinada quantidade de horas. Você tem que saber como se calcula o tempo que as duas juntas levariam para encher o tanque, dentro das hipóteses usuais, que são taxas, vazões constantes para cada uma das torneiras e independência, no sentido de que uma torneira, por exemplo, não interfere no funcionamento da outra. Isso pode parecer uma coisa absolutamente óbvia, mas quem, por exemplo, é da área de engenharia, que estudou, por exemplo, a mecânica dos fluidos, sabe que, em geral, isso não é óbvio. E para aqueles que não estão acostumados, só de curiosidade, é fácil achar um exemplo em que vocês percebam a não independência. Se vocês têm, por exemplo, um problema que envolve não o enchimento de um tanque, mas o escoamento, no momento que você coloca, por exemplo, uma quantidade maior de água, eventualmente a pressão que a água exerce no ralo faz com que, digamos, o fluxo de escoamento se altere.
Portanto, se você imaginasse, por exemplo, duas mangueiras e um ralo, eventualmente cada mangueira acaba fazendo com que a sua vazão interfira na pressão geral coletiva, e isso faz com que, digamos, não haja essa independência teórica, que claro que é adotada dentro do GMAT, porque senão o modelo começa a ficar bastante mais complicado e usa coisas que a maioria dos candidatos, inclusive, nunca estudaram, né? Coeficientes de viscosidade, enfim, tem um monte de coisas bem mais sutis que, obviamente, estão relacionadas com o mundo real. Ok? Bom, nesse caso, pensando em termos clássicos, em termos idealizados, claro que o Albert, eu falei, ele trabalha numa taxa constante, a Mileva, a esposa dele, também trabalha numa taxa constante. Não foi dito, mas é claro que você vai adotar a independência no sentido de que quando um começa a trabalhar junto com o outro, ele nem atrapalha e nem beneficia o ritmo do outro, né? Ou seja, é o que eu expliquei antes. E a gente sabe que o Albert começa fazendo 2/3 e ele leva 12 dias para fazer o trabalho, ou seja, 2/3 da tarefa. Depois ela junta com ele e os dois juntos terminam aquele terço de tarefa em 2,4 dias, juntos, 2,4 dias para terminar o trabalho. E a pergunta é quanto tempo a Mileva gastaria sozinha. Bom, eu não vou entrar em grandes detalhes técnicos, claro que isso tudo é explicado com enorme cuidado dentro dos preparatórios que a gente oferece, mas aqui a gente vai usar o atalho explícito que relaciona o tempo que um leva e a outra pessoa e eles em conjunto para um mesmo trabalho. E nesse caso, por fins didáticos, eu optei por considerar o trabalho completo. Então, se o Albert leva 12 horas para fazer 2/3 do trabalho, claro que ele leva, dias, claro que ele leva 18 dias para fazer o trabalho inteiro, né? Aqui você pode fazer uma regra de 3 inversa, quanto mais, ou regra de 3 direta, né? Quanto mais tempo ele tem, mais trabalho ele faz, mas é imediato, né? Porque se 2/3 do trabalho são feitos em 12 dias, você vai precisar de mais tempo para fazer o trabalho inteiro e vai ser exatamente o inverso disso, como também é explicado dentro do curso com todo o rigor. Mas, resumo, fazendo a regra de 3 direta ou pensando com base nas ferramentas que a gente municia no preparatório, claro que ele levaria 18 dias para fazer o trabalho inteiro e ela levaria exatamente o que foi perguntado, que é X dias para sozinha fazer o trabalho inteiro. Juntos, eles fazem aquele terço faltante em 2 dias e 4 décimos, ou seja, 2/5 de dia. Isso, claro, que é uma fração mista, e, portanto, se você quiser, para depois poder fazer o atalho de uma vez, o trabalho inteiro vai ser feito no triplo de tempo. 1/3 do trabalho é feito num tempo, o triplo dessa quantidade de trabalho vai ser feita no triplo desse tempo. Como eu falei, uma regra de 3 direta. Portanto, 3 vezes 2 mais 3 vezes 2/5. Claro que isso dá 36/5 de dias. E eu optei por trazer a fração mista para a fração usual, porque agora eu vou trabalhar com o inverso desse tempo, com o inverso desse tempo e com o inverso do tempo coletivo, together, por causa do atalho. Como eu falei, isso é explicado no decorrer do curso e cá entre nós isso é adotado por praticamente todos os preparatórios no mundo inteiro. O que talvez nos diferencia é que os meus alunos estão acostumados a entender profundamente por que essas coisas são válidas, mesmo porque se você não fizer isso e você só souber a regrinha, nesse problema ainda provavelmente você sobrevive. Mas em alguns mais desafiadores, você vai ter dificuldades em colocar, encaixar na receita de bolo. O melhor é você entender de onde vem essa receita. E aí, claro que o objetivo é calcular o valor do x, eu deixei o inverso do x isolado, fiz a conta e chegamos na resposta. Tá bom? É isso. Vamos agora a um problema um pouco mais interessante.
Joia. Esse problema já é um pouco mais interessante, ainda que, de novo, é um exercício que envolve ideias bastante clássicas dentro do GMAT. Então, se você eventualmente tem muita dificuldade em lidar com esse tipo de problema, ou é porque, digamos, talvez você esteja ainda no início da sua preparação, né, ou esteja se familiarizando um pouco com o GMAT, ou você não está, digamos, tendo um desempenho, uma preparação muito adequada, porque esse exercício não deveria lhe causar muito problema, tá bom? O que o examinador, no caso eu, né, que concebi o problema, pergunto? Eu pergunto se a soma dos primeiros n pares positivos consecutivos é menor que 500. Ou seja, você vai somar 2 com 4, com 6, com 8, com 10, etc., até o enésimo par. Claro que essa soma vai crescendo, né, à medida que você vai acrescentando os próximos pares. E a pergunta é se essa soma chega aos 500 ou não. Né, chega ou ultrapassa 500. Em outras palavras, no fundo, isso está diretamente ligado, claro, com a quantidade de números pares que você considerou. E, coerentemente, eu criei um primeiro statement em que eu te falo, que eu te garanto que são menos do que 25 pares positivos iniciais. Será que com menos do que 25 pares iniciais consecutivos, eu garanto que a soma é menor que 500? Bom, certamente dá para conseguir uma soma menor que 500. Basta, por exemplo, você pegar dois números pares, que são os primeiros. 2 mais 4, claro que dá 6, e aí a 6 é uma soma menor do que 500. Né? Agora, será que, por exemplo, 24, que é o maior número de pares consecutivos que eu consigo pegar dentro do primeiro statement, faria com que a soma chegasse ou ultrapassasse 500? Para a gente descobrir isso, eu achei que valia a pena, claro, achar uma forma simplificada, estruturada, algebrizada de ver o problema. Então, como eu pensei? Essa é a soma dos primeiros n pares consecutivos. Por que é fácil perceber isso? Porque o primeiro é 2 vezes 1, 1 de primeiro. 2 vezes 2, 2 de segundo par positivo. 2 vezes 3 vezes 3. 3 de terceiro par positivo. O próximo seria 2 vezes 4, que seria o quarto par positivo. Portanto, o enésimo par positivo é o 2n, correto? Esses tipos de contagem, né, eles são muito comuns em problemas que envolvem alguns tópicos do GMAT. É muito importante que vocês se acostumem com isso nas preparações que vocês estão fazendo ou no estudo que vocês estão, digamos, se propondo. E aí o que eu notei? Que eu poderia colocar o 2 em evidência, e aqui é uma soma clássica no GMAT, né? A soma dos primeiros inteiros positivos. Aqui os meus alunos estão acostumados com o caráter homogeneizante da média, a maioria dos alunos estão acostumados com uma progressão aritmética. O fato é que eu não vou entrar nessa seara, até para respeitar o diferencial competitivo dos meus alunos. O fato é que é fácil justificar porque que essa soma é n vezes n mais 1 sobre 2, e dividindo por esse 2 aqui da evidência, tudo se traduz pelo produto de n e o seu sucessor. Em outras palavras, o que o examinador perguntou, na verdade, é se o produto do n e o seu sucessor chega a 500. Se é igual, se supera 500, ou, se você preferir, se é menor do que 500. E aí aquilo que eu tinha explicado. Como eu falei que eu tenho menos do que 25 elementos, isso significa que eu posso ter 24 elementos, e essa soma vai dar, fazendo a conta, 24 vezes 25, que é 600, e ela iguala ou ultrapassa os 500. Portanto, responde não, não é menor. Só que 2 elementos, ou seja, 2 mais 4, obviamente vai dar 6, a conta é condizente com o bom senso, não é? E, portanto, com isso, eu sei que a resposta poderia ser sim. Como pode ser não e pode ser sim, a primeira é insuficiente. O segundo statement
fala que o módulo, o valor absoluto de n menos 27 supera 4. Isso significa, usando a representação geométrica de módulos, para aqueles que conhecem, que a distância desse n até o 27 supera 4. Se você pensar na reta real, não é muito difícil você perceber que se você colocar o 27 no centro, digamos, do intervalo, colocar 4 unidades para a direita, 4 unidades para a esquerda, o n vai ter que estar abaixo do 23 ou acima do 31. De novo, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso não é, digamos, o conteúdo fundamental desse problema, isso é um acessório que é tratado em outra parte do preparatório. Portanto, nessas condições, será que eu garanto que isso é verdade? Será que eu garanto que isso não é verdade? A resposta é não. Eu não garanto nenhum dos dois. Por quê? Primeiro, se eu pegar 32 elementos, como 24 elementos, os primeiros 24 pares, já ultrapassavam soma 500, é certo que os primeiros 32 pares, quando eu digo primeiros, claro que eu quero dizer os primeiros como sendo os menores pares positivos consecutivos, tá bom? Então, se você pegar os 32 positivos pares consecutivos menores, eles dão mais do que os 24 primeiros menores. Portanto, se antes eu já tinha uma soma maior que 500, eu tenho uma ainda maior. E, portanto, não é menor que 500. Por outro lado, eu posso reaproveitar o 2, porque ele é menor do que 23, e, portanto, eu tenho dois exemplos viáveis, respondendo de formas distintas, o que os meus alunos conhecem por bifurcação. Isso, de novo, prova que a 2 também, isoladamente, é insuficiente para responder a pergunta de forma única. Quando a gente for tratar das duas juntas, eu sei que, por um lado, n é menor que 25, e, por outro, ele satisfaz isso. Portanto, claro que ele não pode ser maior que 31, porque ele tem que ser menor que 25. Portanto, ele tem que ser menor que 25 e ele também tem que ser menor que 23. Portanto, as duas juntas me garantem exatamente que o n tem que ser menor que 23. Mas eu posso pegar o 22 e, fazendo a conta, essa conta, eu percebo através da versão simplificada que dá 506, que não é menor que 500, responde não, e mais uma vez, reaproveitando 2, claro que quando eu tiver 2 mais 4, dá menos do que 500. Às vezes sim, às vezes não, mesmo com as duas sendo consideradas em simultâneo, crava a resposta Ernesto, com todo rigor e nos poupando de eventuais ciladas de intuição. Aqui eu queria fazer um comentário que é comum os alunos observarem, que é o seguinte. É verdade que o n igual a 22 faz com que a bifurcação ela bata na trave. Em outras palavras, eu tentei mimetizar, né, tentei imitar uma das maldades típicas do examinador de data sufficiency em alto nível, quando, digamos, a bifurcação é difícil de ser realizada. Perceba que se o n fosse não menor que 23, mas fosse menor que 22, então teria decidido. E esse tipo de coisa muitas vezes é explorado pelo examinador. Vamos entender um pouco a mente do examinador, que é parte do conteúdo do nosso curso, por exemplo, né? O examinador faz esse tipo de coisa, ou seja, permitir uma bifurcação muito precisa, ou eventualmente não permitir uma bifurcação por uma nesga, porque ele está tentando, entre aspas, evitar com que os alunos que não tenham um real controle de tudo que está acontecendo no problema possam acertar com segurança. Portanto, se aqui, por exemplo, tivesse dado um número muito superior a 500, alguém na base da tentativa e erro poderia encontrar a bifurcação. Como 22 é um número muito especial, que satisfaz os dois statements e responde não, isso significa que o 22 não seria, entre aspas, uma tentativa natural de quem não tivesse um mínimo de familiaridade com essas ferramentas. E é dessa maneira que o examinador vai criando os filtros que a gente chama de classificação. Em outras palavras, a prova é adaptativa e só os alunos mais bem informados, mais bem preparados, que vão conseguindo resolver os problemas em que os filtros vão se transformando em coisas mais severas. Tá bom? E agora, vamos a mais um problema.
Tá gostando da live, Richard? Ok. Bom, como vocês devem ter observado, esse problema já é de um nível mais difícil, como é tradição nessas nossas lives. O terceiro problema, né, a saideira, eu costumo colocar alguma coisa um pouco mais apimentada. Esse problema também é da minha autoria. Eu acho ele um problema muito bonito. Ele ilustra uma das ferramentas de nível mais alto que a gente explora no nosso preparatório e que, pelo menos nos anos de convivência nos fóruns internacionais, eu nunca percebi cursos que falavam sobre isso de uma forma tão sistemática. É o que a gente chama de dualidade. Então, vamos a um problema onde eu vou ter oportunidade de mostrar para vocês o que eu entendo, eu não, né? O que a matemática entende por dualidade e principalmente de que forma o DMET em alto nível gosta de explorar essa ideia, esse conceito. Então, temos um quadrado ACEG, né? Esse daqui, mostrado com uma área de 36 unidades quadradas, por exemplo, centímetros quadrados. Portanto, claro que o lado dele é, digamos, 6 centímetros, 6 unidades de comprimento. E eu pergunto qual é o valor desse x, que aparece em 3 lugares, né, que maximiza a área do polígono ABDFG. Em outras palavras, eu tenho que maximizar a área desse polígono a partir de um controle de quanto vale o x. Então, no fundo, né, o que está acontecendo aqui nos bastidores é que a área desse polígono deve ser uma função de x e eu estou procurando x entre as alternativas, claro, que faz com que essa área seja a maior possível. E, nesse momento, já entra o conceito de dualidade. Em que sentido? No sentido de que maximizar essa área, na verdade, é minimizar a soma dessas duas áreas. Por quê? Porque uma vez que as duas partes, ou seja, essa parte e a soma dessas duas, dá uma área total fixa de 36, digamos, centímetros quadrados, como todo são 36, se eu minimizar essa soma, eu estou maximizando essa área. E por que vale mais a pena eu tentar minimizar essa soma a tentar maximizar essa área? A resposta, não é muito difícil suspeitar, é porque, digamos, cada uma dessas partes são triângulos, retângulos isósceles. E, portanto, é muito mais fácil escrever a área de cada uma dessas partes e adicioná-las a você calcular a área, por exemplo, desse polígono, que é o que, digamos, o examinador menciona. Então, como os meus alunos estão acostumados, em problemas em que, digamos, se quer explorar a dualidade, normalmente a pergunta é feita na versão dual menos interessante. E é por isso que a dualidade é útil. Porque se você detectar a dualidade e você aproveitá-la, você vai tratar do problema na sua versão mais simples, que é exatamente aquela que o examinador não enfatizou. Correto? Em outras palavras, se eu quero maximizar essa área, eu quero x que minimiza a soma dessas duas. Claro que a área de cima é cateto vezes cateto sobre 2, portanto, x ao quadrado sobre 2. E a área de baixo, como tudo é 6 menos x vezes 6 menos x sobre 2. Cateto vezes cateto sobre 2. Se você fizer essa conta e você juntar aqui os termos de mesma natureza, né, alguns chamam de semelhantes, você sabe, ou correspondentes, você, claro, que fica com essa expressão. Como todos esses coeficientes são pares, claro que já vale a pena simplificar por 2, e você fica com um trinômio do segundo grau. Nessa hora, claro que o examinador espera que o aluno bem preparado dê um sorrisinho, porque para esse aluno o exercício acabou.
visto que isso aqui representa, na verdade, o y igual a isso, representa os pontos que estão numa parábola com concavidade positiva. Claro que essa expressão chamada de y vai ser mínima, cuidado, porque eu estou na versão dual, ou seja, essa expressão que vai ser igual a y vai ser mínima exatamente quando o x for o x do vértice. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para mostrar para vocês o que eu tenho em mente. Está aqui, ó. Imagina, para efeito psicológico, que você chamou isso, é um y em termos de x. Aqui está o eixo y clássico, na vertical. Aqui está o x clássico na horizontal. Eu coloquei tracejado, como os meus alunos estão acostumados, porque é imaterial se essa vertical está mais para a direita ou mais para a esquerda. A única coisa que importa é que eu tenho uma parábola, digamos, com concavidade positiva. Também não estou preocupado se ela vai cruzar o eixo x ou não. Vamos imaginar que não, é só calcular o igual a zero e calcular o delta para checar, mas isso é irrelevante. O que é relevante é que o x do vértice é a abscissa que faz com que, digamos, a ordenada seja mínima. Portanto, eu estou procurando um x que minimize o valor do y. Portanto, o x que minimiza o y é o x que dá esse y. E, portanto, é o x do vértice. E como vocês devem saber, o x do vértice desse trinômio do segundo grau é dado pelo oposto do coeficiente de primeiro grau, dividido por 2 vezes o coeficiente dominante. E, portanto, claro que dá 3, garantindo que é no x igual a 3 que a parábola vai receber, digamos, o y mínimo. Essa expressão vai ter o valor mínimo para o y. Não por acaso, esse valor mínimo para o y é o valor mínimo da soma desses dois triângulos. Portanto, se o examinador te pedisse qual é a área máxima desse polígono, cuidado, você deveria substituir por 3 o y, ou seja, você deveria substituir por 3 aqui, calcular esse valor seria a soma dessas duas áreas, e a resposta procurada seria 36 menos esse valor quando x é 3. Essa seria a resposta da pergunta, se a pergunta não fosse o x que maximiza, mas qual é a área máxima que pode ser obtida numa configuração como essa. Seria um problema até levemente mais bacana, tá bom? Opa! Um aluno pediu para ir embora, ele precisa desconectar. Espero que você ainda esteja aí, eu não tinha visto, desculpe. Obrigado pela participação, uma ótima continuação de semana e fico à sua disposição através da plataforma. Um grande abraço, tá bom? Bom, terminando, pessoal, o que eu gostaria de novo de frisar é a importância desse conceito de dualidade, no sentido de que quando muitas vezes o examinador pede para que você procure o máximo de alguma coisa, vale a pena você pensar no mínimo de alguma outra coisa que está relacionada com a primeira, e claro que elas precisam estar entrelaçadas. No caso aqui, a área total é a soma da área 1, digamos, mais a área 2, e, portanto, se a soma total for constante, quanto mais você aumentar essa parcela, mais você vai ter que diminuir essa. Portanto, se você, por exemplo, quer maximizar essa parcela, você teria que minimizar essa, porque esse valor está parado. Tá bom? É isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do problema. Me despeço agora do pessoal do YouTube, em particular de você, Richard. Espero que você tenha gostado dos problemas. Espero que você tenha a oportunidade de fazer o test drive das aulas gravadas nos cursos presentes aqui na GMath. Se você preferir, entre em contato comigo para experimentar as aulas via Zoom do curso de lives, que é no gmathlives.com.br. Fico à sua disposição, também das demais pessoas que estão me assistindo no YouTube, eventualmente daquelas que estão me assistindo na versão gravada, que, como de tradição, de costume, eu disponibilizo depois no nosso canal. E para os meus alunos do Zoom, por favor, aguardem um pouco, que assim que eu fechar aqui o ambiente do YouTube,
eu faço coaching semanal com vocês para tirar dúvidas, para conversar a respeito dos conteúdos, enfim, o que vocês precisarem. Tá bom? Muito obrigado pelos meus convidados aí no YouTube. Saúde, sucesso nos seus estudos e contem com a gente caso vocês queiram se informar um pouco melhor a respeito dos nossos preparatórios. Tá bom? Estou tomando a liberdade de fechar o ambiente do YouTube nesse momento, até, por exemplo, terça-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.